Abra a Bíblia comigo em Salmo 84. Hoje eu quero falar um pouco, irmãos, sobre o melhor lugar do mundo. E talvez se alguém tenha a cabeça um pouco religiosa, pode entender esquisito isso. Mas eu quero falar um pouco sobre a igreja ser o melhor lugar do mundo. E quando eu falo melhor lugar do mundo, eu não estou dizendo do mundo e o seu pecado. Eu estou falando do espaço geográfico. Então a igreja é o melhor lugar do mundo. Amém? Salmo 84, todo mundo achou? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplainados, o qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Amém. Deus, nós te agradecemos e pedimos a sua bondade sobre nós. O Senhor fale conosco, Senhor. Que mais uma vez o Senhor me use como um canal para a tua igreja. E que eu possa, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me dê sabedoria, capacita-me, Senhor, nessa noite. Sou dependente do Senhor. Amém. Irmão, você já sentiu saudade de alguém? Sim ou não? Vamos lá, irmão, vamos participar desse negócio aqui? Já sentiu saudade de alguém? Então existe algum tipo de saudade, né, irmão? Aquela saudade ruim de danar. Aquela saudade ruim é a saudade quando alguém morre, por exemplo. Então a gente sente uma saudade ruim, terrível, porque alguém morreu e a gente sabe que nós só vamos nos encontrar, para aqueles que são salvos, lá no outro lado, né? Então, essa saudade é uma saudade ruim, mas existe a saudade boa, né, irmão? Aquela saudade que você olha para trás e fala: que tempo bacana que a gente viveu, que tempo bom que a gente viveu no Senhor. Aquela amizade boa que você compartilhava tudo, aquele amigo bem próximo, aquele achegado, aquele período que você viveu numa comunhão muito legal com alguém. E hoje você olha para essa comunhão passada e você diz: olha que saudade que dá disso. Essa é a saudade boa. Mas também, irmão, existe a saudade ruim e a saudade boa. E eu estou enrolando aqui nessa saudade para ver se você lembra de alguém e sente saudade. Ok? O salmista está falando de uma saudade. Esse salmo foi escrito por alguém que está com saudade. Saudade do quê? Da igreja. Ele está com saudade de quem? De Deus. Nesse tempo, irmão, quando foi escrito isso, Deus só se manifestava no templo. Essa era a cultura deles. Então, quando o salmista fala, ele não está sentindo saudade da igreja, as paredes, ele está sentindo a saudade de Deus. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. Então é alguém que olha para dentro de si e vê a situação que está vivendo e lembra que já viveu um tempo amável em Deus. Então, trazendo essa lembrança, faz sentir a saudade. E aí o coração dele começa a suspirar por essa saudade. E esse texto tem até um tom romântico, né, irmão? Quando a gente fala de suspirar assim, a gente sempre pensa em alguém apaixonado, não é? Sim ou não? Vocês são quietos assim mesmo? São? Não. Então a gente sempre pensa em alguém que está suspirando de amor e apaixonado. Só que, irmão, esse texto não está falando num tom romântico. Quando o texto fala de alguém que está exultando a presença de Deus, a estar na casa de Deus, o texto está falando de uma criança que chora desesperadamente a troco do seu alimento. Então, em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: eu estou com fome de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: outrora eu vivi um tempo tão especial, tão espetacular no Senhor, e agora eu sinto falta desse tempo, porque já não tenho mais isso.
Então, me lembrando daquilo que eu passei em Deus, agora eu quero viver de novo o que eu vivi antes. Então o salmista está clamando por uma saudade boa, uma saudade onde Deus se manifesta, onde Deus fala. E ele segue com aquela inveja gospel, dizendo o seguinte: até o pardal achou casa. É como alguém que diz: olha, até o menor do teu reino tem um lugar para estar, e eu estou me sentindo tão sozinho, eu estou me sentindo tão abandonado, eu estou me sentindo tão a minha própria sorte. Já se sentiu assim, irmão? Agora não mais, porque eu não sou mais jovem, mas já fui jovem. E eu me lembro dos meus altos e baixos no Senhor. Eu me lembro que hora eu estava bem crente, sabe, irmão? E hora eu não estava tão crente assim, não. Eu me lembro que hora eu estava cheio da presença de Deus e bastava olhar para um graveto que pegava fogo. E agora já, depois de um tempo, então eu vivia nessa oscilação com o Senhor. E de vez em quando meu coração sentia saudade, sabe, irmão? Meu coração tinha o desejo de voltar para aquele lugar, sabe? Aquele lugar que eu chorava, aquele lugar que eu adorava o Senhor e só a presença dEle me importava. E é possível, irmão, que na sua caminhada isso aconteça também. O salmista escreve isso no exílio. Depois de uma batalha, ele vai para um exílio. E naquele exílio ele percebe que lá não tem como invocar a Deus, visto que o costume era no templo. Eles sentiam a presença de Deus no templo. Agora, como o templo já não está mais à disposição, ele sente falta desse Deus. Então ele olha para dentro de si, na sua circunstância, e começa a clamar, a viver aquilo que ele viveu em Deus. É como alguém que está viajando. Eu não estou no lugar geográfico aonde Deus se manifesta, mas da onde eu estou, sinto as sensações que já senti um dia. Faz sentido o que eu estou falando? Já viajou? A viagem começa quando? Quando eu chego no destino ou quando eu compro a passagem? Vamos lá, irmão, eu sei que você tem coragem de responder isso. A viagem começa quando? Então eu respondo: quando eu compro a passagem. Então quando eu compro a passagem para viajar, irmão, eu vou lá na onde vende a passagem e eu procuro o destino aonde eu vou. Quando eu compro a passagem, eu já venho da onde eu comprei a passagem até chegar em casa bolando na minha cabeça como vai ser a viagem, sim ou não? Então eu fico pensando que roupa eu vou levar. E aí eu penso, as irmãs mais organizadas, elas vão pensar o seguinte: eu preciso levar uma roupa para sair à noite, porque vai que eu vou jantar em algum lugar. Eu preciso levar uma roupa de frio, porque vai que faz frio. O homem não. O homem basta uma calça, uma camisa, já está bom. Mas a mulher não, a mulher é um pouco mais detalhista, ela quer um pouco mais... Ela quer viver aquele momento. O homem não, mas a mulher ela quer fazer algo. Então ela começa a viajar desde quando comprou a passagem, e já desejando o destino final. Independente do que aconteça no meio do trajeto, o que vale é a viagem. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. O salmista, ele está num lugar desejando um outro lugar, assim como eu e você desejam uma viagem. E agora pensando num tom de viagem, irmão, Deus um dia te chamou para uma caminhada, ou seja, para uma viagem. E Ele não explicou como seria. Ele só disse que tinha uma passagem. E você sabe o que eu acho mais interessante, irmão, pensando na viagem? É que, apesar das dificuldades da viagem, que é montar a mala, carregar a mala, não perder a mala, se preocupar com os detalhes, isso é estressante. O que vale de fato é a viagem.
Então, em troco da viagem, a gente aceita qualquer dificuldade no meio do caminho. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. Um dia Deus te chamou para uma viagem. E nessa viagem Ele não te explicou como é que seria. Só que por vislumbrar o destino final, você passa os seus percalços e as suas lutas agora, vislumbrando o destino final. Faz sentido o que eu estou falando? Então um dia, Deus tocou no seu coração e falou na sua mente acerca de um propósito, de um destino final. Em troco desse destino final, você aceita tudo o que acontece no meio da viagem, porque o que vale a pena é o destino final. Então eu sofro as minhas angústias até que o destino chegue. O salmista está falando disso. O salmista está falando de alguém que, apesar de não estar no destino final, almeja tanto esse destino, que apesar de estar no seu sofrimento, traz à lembrança e à memória aquilo que pode de alguma maneira te trazer uma alegria, a esperança. Aí ele fala no 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e o coração encontra aplainado, qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Ô irmão, se Deus falasse para nós todo vale de choro que nós iríamos passar, será que a gente aceitaria essa viagem? Você já prestou atenção o quanto que você está chorando? Aliás, o quanto que a gente chorou de um ano para cá? O quanto o desespero bateu em nossa porta? Pois é, essa é a minha e a sua viagem. Essa é a nossa viagem, essa é a viagem que Deus propôs para nós. E o que eu acho interessante, que apesar desse sofrimento e dessa luta que nós passamos no meio dessa viagem, o que vale para nós é o destino final. Então, importando com o destino final, a gente caminha nessa viagem. Só que o texto diz que se o meu coração estiver aplainado com o Senhor, independente do vale choroso que eu passar, Ele diz que faz chover. E a chuva na Bíblia tem a ver com bênção. Então eu começo a perceber que o propósito mais não é o caminho que eu trilho, não é as dificuldades do caminho. Agora o propósito é quem me convidou para caminhar. O que é mais importante não é as dificuldades do caminho, e sim aquele que me chamou para a caminhada. E aquele que me chamou para a caminhada, eu percebo Ele pegando em minhas mãos. Romanos 8 fala sobre isso. Romanos 8 fala que os filhos de Deus são guiados por Ele, como alguém que pega pela mão e faz a caminhada. Pois é, se Deus falasse para mim todo o sofrimento que eu ia passar até chegar onde eu estou hoje, talvez eu não teria aceitado, irmão. Talvez você não teria aceitado sofrer tanto assim. Só que esse texto está dizendo para nós, irmão, que esse lugar aqui, e agora eu não quero ser místico, mas o texto está dizendo para nós que esse lugar aqui é um lugar amável. E o amor tem a ver com a alegria, né, irmão? Então esse lugar aqui é o lugar onde a gente se afia. Esse lugar aqui é o lugar onde a gente se dispõe. Esse lugar aqui é o lugar onde eu tento ser alguém melhor para servir o outro. Então, o salmista está lembrando de tudo isso. Ele fala: eu estou na minha tristeza, mas eu conheço um lugar aonde a casa de Deus, a presença de Deus. Eu conheço um lugar aonde eu posso me comportar como uma criança que grita atrás do alimento, e Deus estará de braços abertos me tratando como filho. Então, irmão, eu acredito que nesse nosso sofrimento, nessa nossa caminhada, há um lugar de descanso. E esse lugar de descanso é no colo de Deus. Há um lugar em Deus, irmão, que apesar de nós passarmos pelos nossos vales, há um lugar em Deus que traz paz à nossa mente.
Há um lugar em Deus que transforma o nosso espaço. Parece loucura que eu estou falando ou não, irmão? Faz sentido o que eu estou falando? Então o texto está falando que apesar de eu conhecer um lugar amável, apesar de eu conhecer um lugar onde há o alimento, apesar disso, o texto também diz que eu caminharei por alguns vales, e um desses vales é um vale de choro, um vale árido. Então, se eu for abrir aqui para todo mundo falar o que já sentiu por esse tempo, você vai ter um montão de coisa, um montão de choro para me mostrar. Só que a palavra de Deus, irmão, está dizendo para nós que apesar de passar pelos nossos vales, apesar de passar pelas nossas tristezas, a palavra de Deus nos diz que se nós estivermos com o coração aplainado nele, por onde nós passarmos, será abençoado, irmão. Então é possível, irmão, você ir dormir chorando e acordar feliz. É possível, irmão, você perder absolutamente tudo e ainda assim ser feliz no Senhor, irmão. Parece que é uma incongruência o que eu estou dizendo, mas não é. E às vezes, irmãos, Deus nos ensina a duras penas isso. Eu não sei se todo mundo sabe, irmão, mas há 1 ano e pouco atrás a gente perdeu um filho, eu e minha mulher. E sabe, irmão, a gente tende a dar carteirada em Deus. A gente tende a olhar para o Senhor e porque a gente ministra, a gente tenta colocar Deus na parede e dizer assim: Deus, por que é que o Senhor fez isso? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, irmão. Mas o que eu quero dizer para o irmão e compartilhar o meu coração com o irmão nessa noite, com a irmã nessa noite, é que Deus, apesar de nos deixar passar por esses vales áridos, esses vales de choro, Deus ele se revela de uma maneira especial para quem passa por esses vales. E você vai começar a perceber agora, enquanto eu digo, que você já passou por alguns vales terríveis na sua vida, que se não fosse Deus, você não teria suportado. E aí você percebe uma manifestação de Deus nesse vale, aonde você passou, diferente de todas as outras manifestações que Ele já fez na sua vida. Eu costumo dizer que Deus não tem filho predileto, Deus tem filho dedicado. E alguns filhos dedicados de Deus, eles conseguem entender toda a dor e o sofrimento que o Senhor permite. Tá bom, Shell, mas por que você está falando isso num culto de jovem, no sábado à noite? Eu estava imaginando que você ia vir aqui, tocar fogo em tudo, e arrebentar com a boca do balão. Amém, irmão, você estava achando errado. Sabe, irmão, nós estamos vivendo em tempos que as pessoas, por fora, está todo mundo tão lindo, está todo mundo tão estético, tão bonito, mas por dentro está todo mundo tão destruído. Está todo mundo tão exilado, está todo mundo tão morrendo. O Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite, é o seguinte: apesar de você estar parecendo bonitão por fora, por dentro eu estou te enxergando, amigão, amigona, por dentro eu estou te vendo. O caminho volta para aquele lugar da onde você saiu, aquele lugar da adoração, aquele lugar amável, aquele lugar onde você se encontrava comigo, que você vai voltar a se enxergar feliz. E como eu sei que o texto do Senhor Jesus, aliás, o texto de Isaías, citando a palavra de Deus, diz que a palavra de Deus não volta vazia, eu sei que isso tem endereço. Então talvez, irmão, você que está me ouvindo aí, não está sentindo nada. Mas Deus sabe como é que você está por dentro. E sabe, irmão, uma coisa que não dá para se esconder é de Deus. Uma coisa que não dá para se esconder, irmão, não dá para esconder o sentimento que a gente está de Deus. Aliás, irmão, não dá para esconder quem realmente a gente é de Deus. Então, o salmista, quando ele entende isso, ele vê toda a sua situação ruim,
ele lembra que existe um Deus onde ele pode se refugiar. Você sabe o que eu queria trazer para você nessa noite, irmão? É que existe um Deus onde você pode se refugiar. Existe um Deus, irmão, que não está a par do que você está sentindo. Existe um Deus que dá para correr para o colo dele e se comportar como uma criança, porque ele entende exatamente o que eu e você está passando. Então o que eu venho oferecer nessa noite? Eu venho oferecer um Deus que está de braços abertos. Eu venho oferecer um Deus que, de alguma maneira, Ele quer te tratar como um filho amado. Aliás, irmão, Ele quer te tratar como uma criança em seus braços. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente tenta se comportar como maduro demais ou adulto demais e não reconhecendo as nossas fraquezas, a gente tende a achar que estamos sozinhos. Quando a gente deixa de querer ajuda, quando a gente deixa de nos comportar como alguém que precisa, a sensação que nós temos é de que estamos sozinhos. Mas o Senhor nunca nos abandonou. Apesar de você não estar sentindo, apesar de você não estar chorando, a palavra de Deus diz que Ele habita em nós. Então, a despeito de tudo que você está passando, Ele está em você e percebe tudo isso. Irmão, eu tenho um costume muito chato, e a minha esposa não gosta muito disso, de perguntar se você está me entendendo. Sabe por quê, irmão? Porque para mim às vezes parece tão confuso na minha cabeça, que a sensação que eu tenho é que alguém não está me entendendo. Mas se nós levarmos em consideração o que esse texto está dizendo, o texto está dizendo, ora, bem-aventurado, ora, bem, feliz é aquele que o coração está em Deus. E que quando está aplainado em Deus, por onde ele passa, apesar de ser um lugar de choro, traz chuva, que é a bênção. Então quando eu entendo esse texto, irmão, eu começo a perceber que já não se trata mais de onde eu estou, mas com quem eu estou. E aí você vem questionando a sua vida, dizendo, olha, as coisas não estão funcionando por conta da igreja, por conta do trabalho, da família que eu nasci, da onde eu estou. E o texto está dizendo que não é assim que você deve pensar. O texto está dizendo que se você estiver em Deus, apesar de estar onde está, vai ser abençoado. Então o que eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus, pega aquele caminho que você saiu. Lembra daquela primeira oração que você fez? Aliás, lembra quando você teve aquele primeiro encontro com Deus? Lembra disso? Lembra quando você fez aquela oração de quebrantamento, que você sentiu a presença de Deus num tanto tão grande que você até pensou em ir para a África, ser missionário? Você lembra daquele choro compulsivo que você tinha na presença de Deus, lá atrás, quando você encontrou com Ele? Foi essa rendição e essa entrega lá atrás que te trouxe até aqui. Então Deus está dizendo nessa noite, volta para aquele caminho, volta para aquele lugar, volta para aquele lugar onde o quebrantamento era mais importante para você, volta para o lugar onde a minha presença te satisfaria. Irmão, fica de pé em nome de Jesus. A banda pode subir aqui, por favor?
a gente está falando de uma caminhada. A gente começou falando de um lugar amável, que é a igreja. Irmão, por que a igreja é um lugar amável? A igreja é um lugar amável porque você tem que aguentar o irmão aí que está do seu lado. A igreja é um lugar amável porque aqui a gente tenta ser um pouco melhor para servi-los. A igreja é um lugar amável, irmão, porque aqui a gente percebe a presença de Deus. A igreja é um lugar feliz, é o melhor lugar do mundo, porque aqui nesse lugar, apesar de Deus não falar diretamente conosco, quando Ele fala com alguém que é nosso, e nós sabemos o que esse alguém está passando, e quando Deus é pontual e diretivo nesse alguém, traz alegria ao nosso coração. É por isso que a igreja é o melhor lugar do mundo. A igreja é o melhor lugar do mundo, porque Deus, quando fala com o irmão, eu me sinto feliz, porque Deus falou com ele. A igreja é o melhor lugar do mundo, porque aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de transformação, aqui é lugar onde Deus opera em nós. Aqui é o lugar que a gente começa a nossa caminhada. Sabe, irmão? O texto de Ezequiel fala que o anjo aparece ao profeta e o chama para uma caminhada. E anda 500 metros, e anda mais 500, e você sabe desse texto. E ele vai andando, irmão. Ele vai caminhando. E a água está no tornozelo, e depois a água no joelho, a água nos lombos. Até que chega uma hora, irmão, que ele já não tem mais o domínio. Quem o domina é a água. O texto começa descrevendo que esse rio, essa água onde foi convidado a entrar, vem do trono de Deus. Então é válido nós dizermos que o rio é uma extensão de Deus, irmão. Então o profeta é convidado a mergulhar em Deus, assim como você também já foi convidado a mergulhar em Deus um dia. Você foi convidado a entrar nesse Deus. E agora, sendo um pouco mais sucinto, quando você entra na água, e eu acho que você já deve ter escutado essa explicação, enquanto a água está rasa, você tem todos os movimentos, sim ou não? Conforme você vai entrando, a água vai ficando pesada, ela vai segurando os seus movimentos. A água vai te segurando num tanto que você já não tem tanto domínio sobre o seu corpo. O texto está dizendo que um homem entrou, enquanto estava raso, esse homem conseguia se movimentar. A partir do momento que a água o encobriu, quem o carregou foi o rio. O que Deus está propondo para mim e para você nessa noite, irmão, é justamente isso. Um dia Ele te chamou para caminhar, e apesar dos seus vales áridos, apesar da sua caminhada chorosa, Ele espera com que você continue caminhando e se aprofundando nele. Ele espera que você e eu continuemos, irmãos, nos mergulhando nele, nos aprofundando nele, a ponto de que uma hora o domínio da nossa vida seja exatamente do mar. Ele que nos guia, Ele que nos governa, Ele que nos leva. Então, o que Deus está propondo para nós nessa noite é que permanecemos no melhor lugar do mundo, é que nos aprofundemos nele. Eu quero orar por você. Irmão, eu não sei se vocês têm esse costume aqui, tá? Quando eu estava preparando esse texto,
eu sentia que Deus envolvia a igreja com um cuidado especial. E agora, irmão, pelo amor de Deus, não me queira mal, mas a impressão que eu tenho, irmão, é que tem um bloqueio, sabe? E de verdade, eu não vi o pastor aqui, está lá no fundo. Pastor, em nome de Jesus, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Vem aqui, pastor, em nome de Jesus. Sabe, irmão, não me queira como um místico agora, mas eu sinto um bloqueio, irmão. Eu sinto que tem algo barrando. E de verdade, irmão, em nome de Jesus, me queira bem. Eu não estou conseguindo lidar com essa sensação que eu estou agora. Eu sinto que há um bloqueio. É como se houvesse uma parede. É como se eu falasse, e isso não tem nada a ver com correspondência de igreja. Eu sinto como se tivesse um bloqueio, travando o que eu estou falando para alguém aqui. E de verdade, pastor, eu não estou sabendo lidar com essa sensação agora. É por isso que eu pedi sua ajuda. Eu sinto que Deus está tratando o coração de alguém aqui, chamando para uma profundidade. Mas eu sinto que há um bloqueio. É como se eu enxergasse, em nome de Jesus, me queira bem. É como se eu enxergasse uma parede muito grande, muito larga na frente, e como se eu falasse e a minha voz não passasse por essa parede. O sangue de Jesus tem poder. Então, em nome de Jesus, querido, me ajude em oração agora, nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu clamo pela tua presença, Pai. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu estou entregue em suas mãos. Senhor, eu vejo como se uma parede estivesse na frente, e eu peço para que o Senhor derrube isso agora. Espírito Santo de Deus, tira todo o impedimento para que a tua palavra ache guarida no coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor está convidando pessoas nessa noite, Pai, para ter uma profundidade do Senhor. O Senhor está convidando pessoas nessa noite que outrora enxergou esse lugar como um lugar ruim. O Senhor está convidando nessa noite para voltar neste lugar, porque esse é o melhor lugar a se estar. Senhor, eu sinto algo no meu espírito, Pai. Eu sinto que o Senhor está tratando com alguém aqui pensamentos contrários à sua presença. Que caia por terra nessa noite, Pai. Tira toda barreira e todo empecilho, Senhor, que nós estamos tendo nesse momento. Nos ajuda, Senhor. Irmão, em nome de Jesus, há alguém aqui entre nós que tem a sensação que não está tendo mais contato com a presença de Deus? Há alguém aqui assim? Há alguém aqui assim? Que tem orado e tem falado com Deus e parece que já não está mais sentindo, já não está mais vivendo algo que viveu por um tempo. Em nome de Jesus, se você estiver aqui, em nome de Jesus, faz um sinal. Sabe, irmão, eu não quero te expor, eu não quero que você se sinta mal com o que eu estou dizendo, mas Deus está te dando uma chance, irmão, de quebrar isso nessa noite. Em nome de Jesus, irmão, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, se isso está fazendo sentido para você, em nome de Jesus, faz um sinal. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você, irmão, em nome de Jesus.
Aleluia. Quantos estão recebendo a palavra? Digam amém. Queria louvar a Deus pela sua vida, queridos, mas eu queria dizer algo a você nessa noite, porque Deus está preocupado com a sua vida. Às vezes nós temos tantas intenções no coração, não é verdade? Expectativas, coisas que nós desejamos, amamos, buscamos. Você saiu da sua casa um sábado chuvoso, mas eu quero dizer algo para você. Deus te trouxe nesse lugar. Quantos creem, digam amém. Deus trouxe você nesse lugar. Enquanto o pastor Michel estava ministrando, amados, e ele teve essa direção do Espírito, esse quebrantamento, Deus começou a me falar algumas coisas a respeito do seu reino. Sabe, amados, o reino de Deus é um reino de promessas para as nossas vidas. Você tem muitas promessas que foram liberadas sobre você. Promessas das quais o Salmo 189 nos ensina que antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe, Deus já havia contado todos os seus dias. Ele tinha escrito tudo a seu respeito. Mas o reino de Deus também, queridos, é um lugar de confronto. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz que o homem olha o que está diante dos olhos, mas Deus sonda o coração. Nunca houve e nunca haverá no coração de Deus a intenção de expor nenhum dos seus filhos à ignomínia e à vergonha. Nunca houve e nunca haverá. Mas nós precisamos compreender que Jesus, ele foi exposto a toda vergonha humana por causa de mim, por causa de você. Então, se Deus está falando com você nessa noite, a Bíblia nos ensina algo a respeito de momentos assim, momentos onde a palavra de Deus nos confronta pelo poder do seu Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina o seguinte: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, se Deus tem insistido com você, eu quero declarar um caminho para você nessa noite. Se curve diante dele. Nós queremos orar por alguns de vocês, queridos. Deixa eu dizer para vocês, há 27 anos atrás eu entrei numa igreja numa noite fria, chuvosa como essa. Primeira vez que eu tive contato direto com a palavra de Deus e muito mais com o Deus da palavra. Eu estava afundado, queridos, nas drogas, perdido completamente. Havia tantas coisas e cargas pesadas sobre os meus ombros naquela noite. Sabe, enquanto aquele homem falava de Deus no púlpito e ele foi dizendo coisas maravilhosas a respeito do reino, eu fui me lembrando de cada uma das coisas horríveis que eu havia feito. Pessoas que eu havia defraudado, outros que eu havia prejudicado, outros que eu havia causado mal. Famílias que temiam só o fato de eu andar pelas ruas da cidade. E essas coisas foram vindo sobre mim naquela noite. Mas quando chega no final da ministração, Deus usa aquele homem para dizer: olha, eu tenho falado nessa noite a respeito do filho pródigo que voltou para casa. E se você é um filho que se encontra numa condição assim, os braços do pai estão abertos. Ele falou: onde você está? Queridos, eu me lembro que eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. E todas as barreiras que havia entre eu e Deus naquela noite, elas foram derrubadas por terra. Porque o Espírito Santo me arrancou de onde eu estava e me trouxe à frente quebrantado, chorando, humilhado, diante das circunstâncias que o mundo havia trazido sobre as minhas costas e sobre o meu legado. E Deus me deu muitas promessas naquela noite, dizendo para mim: olha, Anderson, eu vou começar uma nova história com você. Eu quero reescrever muitos dos teus caminhos que você tinha projetado, humanamente dizendo. Eu quero trazer você de volta para o centro da minha vontade. Eu quero orar com você nessa noite, querido, querida. Nós estamos falando algo muito além de simplesmente alguns pecados que você comete. Pastor Michel tem sentido um peso, e eu também estou debaixo do mesmo espírito nessa noite. Muito mais do que os pecados que você cometeu essa semana, sabe, aquelas questões de jovens e adolescentes, coisas que você acessou, beijos que você deu, sabe, excessos que você teve. Nós estamos indo além disso. Nós estamos falando do destino da sua alma. Nós estamos falando do seu futuro eterno. Nós estamos falando, o Espírito Santo de Deus está trazendo algo aqui nessa noite para dizer: olha, não importa o que você fez essa semana e tem feito durante os últimos meses. A única coisa que importa para mim é que você deixou o lugar da intimidade, o Senhor está dizendo. Então, onde você estiver, você precisa tomar uma decisão nessa noite. Deus tem nos falado algumas coisas, queridos, e o Espírito é assim.
porque nós servimos ao mesmo Deus e ao mesmo Espírito. E eu quero muito orar por você. Pastor Michel quer orar por você. Nós, como ministros, queremos profetizar sobre a sua vida nessa noite, mas você precisa atender ao chamado de Deus para você. Quantos desejam ser transformados na essência nessa noite? Digam amém. Então você precisa sair do seu lugar. Você precisa dar um passo de fé nessa noite. Onde você está, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus.